Existem pessoas que conseguem sentir gosto em palavras. Para elas, cada som ativa automaticamente uma sensação física, como doce, amargo ou metálico. Não é imaginação nem metáfora. O cérebro cria uma ligação cruzada entre áreas sensoriais que normalmente não conversam entre si. Há um tipo de dor que não deixa marcas físicas e, mesmo assim, pode matar neurônios. A dor do isolamento social prolongado. Estudos mostram que a rejeição ativa exatamente as mesmas regiões cerebrais da dor física intensa. Algumas pessoas nascem sem a capacidade de visualizar imagens na mente. Elas sonham, pensam e criam, mas não conseguem ver nada internamente. Para elas, imaginar um rosto ou paisagem é como tentar enxergar no escuro absoluto. Existe um fenômeno chamado morte por susto. Um choque emocional intenso pode desregular o coração em segundos, mesmo em pessoas jovens e aparentemente saudáveis. O corpo entra em colapso antes de entender o que aconteceu. Alguns humanos são geneticamente imunes ao HIV. Uma mutação específica impede que o vírus se ligue às células. Essa característica surgiu em populações que sobreviveram a epidemias antigas, como a peste bubônica. Há pessoas que conseguem ouvir movimentos dos próprios olhos. Um pequeno defeito no ouvido interno faz com que sons corporais normais fiquem absurdamente altos, como passos, batimentos e até o piscar. Existe uma síndrome rara em que a pessoa acorda acreditando com absoluta certeza que já morreu. Não é metáfora, nem depressão profunda. O cérebro simplesmente desativa a percepção de existência. Alguns indivíduos não sentem medo. Danos específicos na amígdala cerebral eliminam essa emoção por completo. Eles reconhecem perigo intelectualmente, mas o corpo não reage. O corpo humano pode literalmente entrar em curto-circuito. Uma descarga elétrica fraca, em pontos específicos, é capaz de causar perda temporária de identidade, fazendo a pessoa esquecer quem é por minutos ou horas. Há pessoas que não conseguem sentir dor física alguma. Parece uma vantagem, mas é extremamente perigoso. Muitas se ferem gravemente sem perceber e morrem jovens por infecções ou traumas ignorados. Existem casos documentados de pessoas que desenvolveram sotaque estrangeiro após um AVC, mesmo sem nunca terem aprendido outra língua. O cérebro reorganiza padrões de fala de forma imprevisível. Alguns cérebros conseguem acordar enquanto o corpo continua dormindo. A pessoa tenta se mover, gritar ou respirar fundo, mas está completamente paralisada. O pânico é real, mas o perigo não. Há registros médicos de pessoas que sobreviveram com menos da metade do cérebro funcionando. Outras áreas simplesmente assumiram funções inteiras, reescrevendo o mapa neural. O corpo humano pode produzir fogo. Em casos raríssimos, uma combinação de gases internos, gordura corporal e faísca estática pode causar combustão espontânea parcial. A ciência ainda não explica completamente o fenômeno. Existem pessoas que enxergam o tempo como espaço. Para elas, dias da semana, meses ou anos aparecem fisicamente organizados ao redor do corpo, como se fossem objetos flutuando. Alguns humanos conseguem controlar voluntariamente arrepios, algo que para a maioria é reflexo involuntário. Para eles, é uma habilidade consciente. Há indivíduos que não reconhecem o próprio reflexo. O cérebro interpreta a imagem no espelho como outra pessoa, mesmo sabendo racionalmente que aquilo deveria ser eu. Existe um tipo de riso que não tem relação com o humor. Lesões cerebrais podem causar crises de gargalhada incontrolável em situações completamente neutras ou trágicas. O corpo humano pode desligar a dor em situações extremas. Em acidentes graves,
O cérebro libera substâncias que fazem a pessoa continuar funcionando mesmo com ferimentos fatais. Algumas pessoas conseguem lembrar absolutamente tudo da própria vida. Cada conversa, cheiro, dia e emoção ficam registrados com precisão assustadora. Não é talento, é um cérebro que não sabe esquecer. Há pessoas que sentem repulsa física ao ouvir certos sons específicos, como mastigar ou respirar. O nojo é tão intenso que pode causar náusea, raiva ou vontade de fugir. Existe uma condição em que o cérebro não reconhece objetos comuns. Uma pessoa pode enxergar perfeitamente uma chave, mas não entender o que aquilo é até tocar. Há casos em que pessoas acordaram falando uma língua diferente da nativa por dias, sem conseguir controlar. Não é aprendizado, é reorganização neural temporária. O corpo humano produz eletricidade o tempo todo. Um simples pensamento já altera campos elétricos mensuráveis no couro cabeludo. Algumas pessoas conseguem entrar em transe tão profundo que desaceleram batimentos cardíacos e consumo de oxigênio de forma comparável à hibernação animal. O cérebro humano pode desligar memórias traumáticas inteiras. Não é esquecimento comum, é um bloqueio ativo para a sobrevivência emocional. Há indivíduos que sentem dor física ao ver outra pessoa se machucar. O cérebro reage como se o corpo estivesse sendo ferido diretamente. Algumas pessoas não conseguem sentir prazer. Nenhuma atividade ativa os circuitos de recompensa. Tudo parece emocionalmente neutro. O corpo humano pode produzir cálculos renais com formatos geométricos perfeitos. Alguns parecem esculturas microscópicas. Há casos documentados de pessoas que sobreviveram após ficarem horas sem batimentos detectáveis em água gelada. O frio reduziu o metabolismo a níveis mínimos. O cérebro pode criar sensações físicas inexistentes com total realismo. Dor, coceira, peso e até a sensação de toque podem surgir sem estímulo algum. Existem indivíduos que conseguem controlar sonhos conscientemente todas as noites. Para eles, o mundo onírico é tão familiar quanto a realidade. Algumas pessoas enxergam cores quando ouvem música. Cada nota gera uma explosão visual involuntária, como um show interno. O corpo humano pode se auto-intoxicar. Em casos raros, o intestino produz álcool suficiente para deixar a pessoa bêbada sem beber nada. Há pessoas que perdem completamente a noção do próprio corpo. Elas não sabem onde começam ou terminam sem olhar. O cérebro pode confundir emoção com doença. Ansiedade extrema pode gerar sintomas físicos idênticos a infartos, cegueira temporária ou paralisia. Existem situações em que o corpo entra em modo de sobrevivência tão extremo que ignora fome, sede e sono por dias, até colapsar de uma vez. Olha, alguns humanos conseguem sobreviver com níveis de oxigênio que seriam fatais para a maioria. O corpo se adapta de formas ainda pouco compreendidas. Existem relatos de pessoas que acordaram acreditando ser outra identidade por dias. Não é atuação nem mentira. O cérebro simplesmente mudou de personagem. O corpo humano é capaz de criar tecidos extras sem função alguma. Dentes, ossos e cartilagens podem surgir em locais aleatórios. E, em alguns casos, o cérebro não reconhece o próprio nome. A pessoa entende linguagem normalmente, mas não reage quando chamada. Algumas pessoas conseguem sentir quando estão sendo observadas, mesmo sem qualquer pista visual ou sonora. Esse fenômeno ainda é debatido pela ciência. Além disso, o cérebro humano prefere criar uma explicação falsa a admitir que não sabe algo. Ele odeia lacunas mais do que erros. Alguns indivíduos conseguem desacelerar a percepção do tempo durante eventos perigosos.
Tudo parece acontecer em câmera lenta. O corpo humano não foi projetado para entender o próprio funcionamento. Quanto mais fundo se olha, mais estranho ele se torna.